Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Não sei se é boa noite, né? Vamos lá. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e para quem está assistindo de madrugada, boa sorte. Bom, vamos iniciar aqui a revisão para nossa prova, tá? Eu já fiz um pedacinho com vocês na sala, mas aí eu vou dar uma recapitulada em todos os pontos aqui, tá? De maneira bem breve e sucinta, tá? É, Nós vamos falar sobre globalização na prova, né? A globalização que tem como base ali os meios de transportes, a tecnologia, o desenvolvimento desses meios de transportes e também o desenvolvimento da tecnologia de informação, né, de transmissão de dados e tudo mais. Isso impulsiona a globalização no mundo hoje. Tá? Isso acaba gerando o quê? Acaba gerando uma interdependência. Interdependência é uma relação mútua, multilateral, de dois lados, né? Porém ela jamais vai ser igualitária quando nós estamos falando dentro de um mundo capitalista globalizado. Não tem como as decisões de um país serem benéficas 100% aos dois. Pode até ser benéfica para os dois, mas um dos dois lados, com certeza, vai acabar ganhando mais do que o outro, vai acabar obtendo mais vantagem do que o outro, tá? Isso daí é muito importante da gente frisar. E a globalização, ela aumenta cada vez mais essa questão aí da interdependência entre os países. Outro ponto muito importante também que dá base para o capitalismo, a gente sabe, muito sabemos, né, bem sabemos, que é o que? O liberalismo, ou ainda hoje em dia o neoliberalismo, né? Quem foi o pai dessa teoria, nada mais ninguém do que, nada mais, nada menos do que Adam Smith, né? E aí ele fez alguns pressupostos ali que deveriam ser base, por exemplo, do liberalismo, o que tem e o que não tem no liberalismo, né? Então vamos falar coisas que o liberalismo tem, né? Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem? Eu, o senhor dinossauro, eu sempre lembro das coisas. No liberalismo nós temos a intervenção estatal mínima na economia, muito pouca. Também temos a livre concorrência entre empresas. Temos também direito da propriedade privada. E temos também o incentivo à iniciativa de cada trabalhador. E baixo imposto para importação e exportação. De preferência nenhum. Muito bem, seu dinossauro. O senhor é muito inteligente. Nossa, ó, tá de parabéns. O dinossauro tiraria a nota máxima na prova. Parabéns, dinossauro. Então é isso. Sobre liberalismo, a gente tem que lembrar que a intervenção do Estado é quase mínima na economia. Isso é o neoliberalismo, né? Se fosse o liberalismo puro, seria uma não intervenção, intervenção zero na economia, tá? A concorrência entre as empresas, todas as empresas têm direito de ter concorrência, direito da propriedade privada, eu ainda coloquei essas coisas no quadro, tá? Então lembrem-se desses pontos aí, porque eles são fundamentais para vocês fazerem a prova de vocês. Outro ponto que a gente precisa lembrar também é sobre o protecionismo, né? Então, o protecionismo, a ideia dele é proteger as empresas de dentro do país, aquelas empresas que nós temos dentro do país, tá? Proteger de quem? Das empresas de fora do país, que normalmente, quando a gente fala principalmente do Brasil, são empresas que conseguem competir melhor e têm um melhor desempenho, porque tem mais tecnologia, tem mais coisas dentro dessa empresa, dessa indústria, né? E ela consegue oferecer um preço mais convidativo com um produto de melhor qualidade. Então, para proteger as empresas, o protecionismo ele é exercido hoje em dia pelos países, tá? É, Quem normalmente vai acabar ajudando essas relações são as relações diplomáticas, né? Que aí o intuito é resolver tudo de maneira bem pacífica, bem tranquila, né? Evitando ao máximo qualquer tipo de conflito ou guerra, né? Mas a gente lembra também que o protecionismo ele não impede a importação, mas ele deixa a importação mais cara, de maneira com que aquele país consiga manter as suas indústrias vivas, e manter a indústria viva e manter o emprego em alta, beleza? Hoje acabamos conversando na 82 sobre a questão aí dos transportes, tá? Então, voltando ali também para 81, é importante a gente lembrar que cada transporte, cada meio de transporte tem a sua deficiência e tem a sua qualidade, né?
E aí a ideia é a gente poder comparar um com o outro, tá bom? Então, lembrem-se, pensem aí naqueles que são mais rápidos, naqueles que são mais caros, naqueles que são mais poluidores, tá? Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei no 82 hoje, quando nós comparamos ali, por exemplo, trem, né, o ferroviário, e o rodoviário, caminhões. Qual dos dois polui mais? Quando eu faço um por um trem para um caminhão, claro que o trem vai poluir muito mais. Porém, um trem, uma locomotiva, puxa quantos vagões, né? O equivalente a quase 400 caminhões. Agora, se eu for comparar uma locomotiva com 400 caminhões, claro que os 400 caminhões vão poluir muito mais do que uma locomotiva, tá? Então a gente tem que fazer esse tipo de comparação. Qual deles é o mais rápido? É o aeroviário, embora seja também o mais caro de todos, né? E qual é o melhor de todos? Acaba sendo o dutoviário. O dutoviário acaba sendo aquele que tem o melhor desempenho entre todos eles ali, tá? Porém, a deficiência dele é que ele leva pouquíssimos produtos, né? Normalmente produtos gasosos ou líquidos. Não foge muito disso daí, beleza? Continuando ainda falando de transportes e infraestrutura, tá? É importante nós lembrarmos que essa questão do transporte, que dá base para a globalização, passa pela infraestrutura. O que é infraestrutura? Construção de estradas e tudo mais, tá? Então, a infraestrutura, ela é um fator muito importante para a competitividade global de um país. O país que tem melhor infraestrutura consegue competir de maneira mais forte no mercado, tá? Então é necessário esse desenvolvimento da infraestrutura e nos transportes para que o país consiga melhorar o seu nível de produtividade, o seu nível de capacidade de concorrer com outros países, tá? Então a ideia da infraestrutura aí, ela é extremamente importante, tá bom? E claro, né, hoje em dia a gente tem que pensar em infraestrutura e pensar na sustentabilidade da coisa. A infraestrutura tem que ser sustentável, beleza? Aí o outro ponto que a gente tem que lembrar sobre globalização também é que a globalização ela vai permitir com que surjam empresas que atuem em vários locais. A empresa ela não fica só, a indústria ela não vai ficar só restrita ao país dela de origem. Por exemplo, a Volkswagen, que é uma indústria alemã, ela não atua só na Alemanha. Ela vai ter fábricas no Brasil, tem fábricas em outros locais do mundo, tá? Em vários locais, como os Estados Unidos também, tá? Então a Volkswagen ela acaba atuando em diversos países. Os países subdesenvolvidos eles podem até ter ganho, claro, com a globalização, como eu falei, todo mundo tem, mas essa relação nunca é benéfica. Os países subdesenvolvidos acabam sendo desfavorecidos nessas relações globais, eles vão ser mais, é a parte mais fraca, né, da ligação aí. E a parte mais fraca sempre sai perdendo, a gente tem que lembrar disso daí. E também a globalização ela leva a esse aumento de transferência de tecnologia, né? Então, por exemplo, por mais que o país saia desfavorecido, é claro, como eu falei, ele tem ganhos ali, ganhos de capital e também ganhos de tecnologia para a sua própria população. Estar inserido na globalização faz com que esses países tenham acesso a esse tipo de coisa. E aí a gente pode falar também sobre a ONU, né? A ONU que tem lá a sua sede na cidade de Nova York, a ONU que foi fundada logo após a Segunda Guerra Mundial, mas a ONU que também é mundial, além da sua sede em Nova York, tem vários outros pedaços da ONU ou instituições e organizações da ONU em outras cidades. Os escritórios da ONU estão espalhados pelo mundo. A gente tem escritórios na Europa, como em Genebra, por exemplo, que é um dos mais importantes, Viena, temos na Ásia, e aí a gente pode citar Bangkok, pode citar Tóquio, tá? Então existem vários escritórios da ONU em Sydney também, espalhados aí pelo mundo, tá? Cada continente, todo continente com certeza tem ali um escritório da ONU marcando presença dentro. Então tem escritório da ONU também na África, tá? E aí a ONU ela também é composta pelos seus organismos ali, né? Onde a Secretaria-Geral é como se fosse a parte administrativa da ONU, né? E ela é responsável por gerir
outras agências especiais. Tá? O Conselho de Tutela é aquele que onde ele foi até extinto, mas era onde um país tinha era instituído pela ONU para cuidar de um território que não era de ninguém, por exemplo. A Corte Internacional de Justiça, que tem a ideia de julgar questões internacionais, a Assembleia Geral, que ela vai ser ali a reunião de todos os países membros, uma vez por ano, vai ser mais ou menos ali entre setembro e dezembro, que eles sentam para discutir as pautas mundiais, tá? Pauta é aquilo que está acontecendo no mundo agora, ou é aquilo que foi delimitado para ser discutido dentro da reunião, tá? E o Conselho de Segurança é o conselho composto ali por 15 países, onde 5 são permanentes e 10 são temporários, e esses daí acabam levando muitos assuntos para discutir na ONU ou não, né? Uma vez que os países têm poder de veto ali, os 5 principais têm poder de veto, e eles podem impedir que um assunto seja até mesmo discutido pela ONU, ok? E aí, como eu falei, a ONU também tem as suas agências especializadas. A Unicef é aquela que dedica a maior parte dos seus esforços para cuidar das crianças ao redor do mundo, inclusive é responsável pela vacinação dessas crianças. A FAO é responsável pelos alimentos, pela qualidade dos alimentos, sobre plantações, sobre qualidade do solo. Depois nós temos a OMS, que é a da saúde, e essa daí vai fazer a questão de monitoramento de doenças e tudo mais. Na pandemia ela foi bem atuante, a gente conseguiu ver bem de perto ela atuando. E depois também tem a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Esse daí ele vai procurar resolver as pendências que existem entre os países, entre o comércio dos países, e a Unesco, que é responsável pelo patrimônio cultural do planeta. E a ONU hoje em dia ela tem um papel muito, muito importante, principalmente quando a gente fala de discussão de questões ligadas ao meio ambiente. Inclusive, a primeira conferência que aconteceu ali em relação a isso foi a conferência sobre o meio ambiente humano. Foi a primeira vez que a ONU resolveu discutir essas questões ligadas às mudanças climáticas. Hoje é uma discussão bem em voga ali na ONU, tá? Tem também as COPs, que são a Conferência das Partes, e acabam acontecendo anualmente praticamente agora, né? Antes era quase de 5 em 5 anos, agora já está acontecendo quase que anualmente, porque essas mudanças climáticas chegaram com bastante força, né? Então é necessário que nós, seres humanos, discutamos isso. Galera, é basicamente isso daí que vai cair na prova de vocês, tá aí a revisãozinha. Espero que, claro, além desse vídeo, que ele ajude vocês, mas que vocês também estudem pelo caderno, estudem pelo livro, tá? A prova não está muito difícil, mas é necessário fazê-la com bastante atenção. Confio que vocês vão ter um desempenho bem adequado. Não, dinossauro? Fala aí pra eles. É isso aí, vocês vão ter um bom desempenho. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.